Olá a todos. Na aula passada, nós encerramos o tópico de sistema de partícula e momento linear, onde ali nós definimos o conceito de momento linear e sua conexão com a segunda lei de Newton, né? E concluímos o tópico com a conservação de momento linear. Na aula de hoje, nosso próximo tópico será o tópico de colisões. A primeira coisa que devemos fazer aqui, então, é definir o que é uma colisão. No caso, evento isolado em que uma força pode agir em dois ou mais corpos por um curto espaço de tempo. Como vocês podem ter observado, a definição de colisões não requer o impacto. Um tipo de colisão que não tem impacto é o chamado efeito Stirling, onde nesse caso nós temos, por exemplo, uma sonda espacial que ao se aproximar de um planeta, contorna-o e depois segue com velocidade maior, certo? Nós temos, por exemplo, aquela sonda Voyager 2, que em 1937 saiu da Terra e efetuou um efeito Stirling em Vênus, para depois ganhar velocidade e chegar até Marte, para depois fazer um outro só em Netuno. Tranquilo? E durante a colisão, na física, nós temos que ter uma distinção muito clara sobre o antes, durante e depois da colisão. Nós vamos estudar esses efeitos separadamente. Nós vamos começar, no caso, com o durante. E nesse caso, nós vamos começar então com a definição de impulso e momento linear. Considere no primeiro momento então que nós temos dois corpos de massas diferentes, um corpo L e um corpo R. Então, quando há colisão entre esses dois corpos, nós temos forças na mesma direção e em sentidos opostos. Para o corpo R, pela segunda lei de Newton, nós temos somatória de forças externas igual a dp/dt. Nesse caso, como a única força que está atuando sobre o corpo R é a força Ft, então nós temos F de t, dp de t. Essa é uma equação diferencial de primeira ordem, que podemos separar as variáveis, como eu fiz aqui, e integrar dos dois lados para encontrar, por exemplo, uma relação do impulso e do momento linear. Integra dos dois lados, integral então aqui fica de P0 até P e de T0 até T. Essa integral de Ft dt é chamado de impulso, certo? No caso, o impulso então é a medida da intensidade e duração da força durante a colisão, como definimos aqui. E no sistema internacional, a unidade de medida é o quilograma-metro por segundo. Bom, isso tudo acontece porque essas forças irão variar o momento linear dos dois corpos, e essa variação dependerá do valor médio da força e do intervalo de tempo, ΔT, durante o impacto. Beleza? Bom, então agora, do lado esquerdo, integrando dp, nós temos P, com os limites de integração de P0 até P, igual a J. Já estamos substituindo o J como o impulso aqui. Substituindo o limite de integração no P, você tem P menos P0 igual a J. P menos P0 é ΔP. Então temos ΔP igual a J. Esse é o teorema do impulso e momento linear. Ok? Esse impulso, que acontece no intervalo de tempo ΔT, esse ΔT na verdade é um período de tempo muito pequeno. Aqui nós temos uma representação gráfica do que seria esse impulso. O impulso nada mais seria do que a área embaixo dessa curva que vocês estão vendo aqui. Durante a colisão, você tem uma força que aumenta rapidamente e diminui rapidamente, certo? Uma outra forma de você poder calcular essa área seria pegando um valor para a força média, que nós temos aqui, vezes o ΔT. Então você teria aqui a força média vezes o ΔT, te daria mais ou menos a área sobre essa curva. Tranquilo? Aqui está escrito na forma vetorial, mas nós podemos ter problemas em que a gente precise sair da notação vetorial, decompor em suas componentes. E aqui está o teorema do impulso linear e do impulso e momento linear para os três eixos, x, y e z. Px final menos P0x igual a Jx. E aqui para o caso y e para o caso z.
Bom, até ali nós vimos o que acontece, né, para quando você tem uma colisão. Agora, quando você tem uma série de colisões, como nós temos representado nesse esquema aqui, temos um corpo R, que ele está fixo, e temos várias partículas que vão colidir com esse corpo. Se a gente pensar em uma partícula, né, nós temos a variação ΔP igual a P menos P0. Numa colisão que a gente chama perfeitamente elástica, ou seja, o momento linear se conserva e também a energia cinética da partícula se conserva, quando a partícula se choca aqui, se a colisão é perfeitamente elástica, né, ela volta no sentido oposto, né, do que ela se chocou. Então você teria P menos P0, o seu P final tem o mesmo módulo do P inicial, mas com sentido oposto, certo? Então você teria aqui menos P0, que dá menos 2P0, ou seja, a variação do momento, né, para uma partícula, né, e assim para as demais que forem chocar com o corpo R, é negativo. Se fosse uma colisão perfeitamente inelástica, né, ou seja, a partícula se chocaria com o corpo R e ficaria grudado aqui ou entraria dentro do corpo. Nesse caso, o ΔP também seria negativo, uma vez que o momento final, em que a partícula chegou e parou, seria zero e restaria somente o menos P0, ou seja, um resultado negativo também. Bom, mas como estamos lidando com N partículas, podemos escrever então que o impulso nesse caso seria menos, então N ΔP, já que vimos que a variação do momento é negativa, já estamos simbolizando isso com o sinal negativo aqui. Da definição do impulso, você tem J integral de Ft dt. Como nós vimos, nós podemos encontrar a área daquele gráfico fazendo a força média vezes ΔT, certo? Isso aqui é a mesma coisa do que você encontrar toda a área sobre essa curva. É como você teria toda essa área dentro desse retângulo aqui, que equivale à área dessa curva. Dessa forma, podemos substituir impulso que J igual a menos N ΔP nessa expressão, né, que fica menos N ΔP igual a força média vezes ΔT. Isolando a força média nessa expressão, podemos escrevê-la assim: força média igual a menos N ΔP sobre ΔT, onde esse termo destacado nessa expressão, N sobre ΔT, nada mais é do que a taxa com que as partículas colidem. E assim, uma outra forma de representar a força média é, no lugar de N vezes N, escrever como ΔM. E assim, ΔM por ΔT é a taxa dos corpos colidindo. Então está aqui uma expressão para a força média que permite encontrar o impulso. Vamos fazer um exemplo para aplicar esse conceito de impulso. Aqui nós temos o seguinte, ó. A força sobre um objeto de massa m aumenta uniformemente de 0 até um valor f', né, em um tempo t'. Qual a velocidade final do objeto se ele partiu do repouso? Bom, temos uma informação importante aqui. Ele disse que a força aumenta uniformemente, né, de 0 até um valor f. Nesse caso, nós temos esse comportamento para a força. Se varia de 0, né, uniformemente até um valor de f', nós temos uma representação linear aqui no nosso gráfico. Tá? Como nós temos uma linha reta, nós queremos encontrar a velocidade, né? Temos para achar a função para essa força aqui como Ft igual a t mais b, né? Que é a equação da reta. O que nós sabemos? Nós sabemos que a força no tempo t igual a zero é zero, por isso Ft igual a zero igual a zero. E f de t igual a t' é igual a f', ou seja, no tempo t', a tua força é f'. Vamos encontrar quem são os coeficientes a e b, substituindo essa equação nessas duas condições de contorno que nós temos aqui. Então, f de t igual a zero é zero. Então, nessa equação, onde tem t, nós vamos substituir por zero, por isso ficou 0t mais b. Ou seja, já encontramos quem é o coeficiente b. Ó.
B é igual a 0. Já encontramos o B. Para encontrar o A, mesma coisa. Agora vamos usar a segunda condição. Onde você tem T aqui, você substitui por T'. Assim nós temos que f de T igual a T' vai ser o nosso f' igual a T' mais B. Como o B nós já encontramos igual a 0, basta isolar o A. Então, A igual a f' sobre T'. Assim, a nossa função f de T, já conhecendo os coeficientes A e B, é escrita assim: f de T igual a f' sobre T'T'. Agora podemos encontrar a velocidade usando o teorema do impulso em momento linear. Temos ΔP igual a J. Como partiu do repouso, você falou que partiu do repouso, então o momento inicial é 0. Foi o que nós fizemos aqui. Então, P menos P0, onde P0 igual a 0, igual a integral de ft dt, em que os limites de integração vai de 0 até linha, que foi o tempo que estabeleceu o exercício. Como nós já conhecemos a função f de t, nós acabamos de encontrar ela, vamos substituir aqui. Então você tem agora o P é m'(v), integral de 0 até linha. Substituindo o f aqui, você tem f' sobre T'. F', T' é constante, sai da integral, como fizemos aqui. E, como queremos encontrar o v, esse m que está multiplicando passa dividindo. Então ficou f' sobre m T', integral de T dt. Bom, essa integral é trivial, fica t quadrado sobre 2. Substituindo os limites de integração no resultado da integral, você tem agora f' 2m T' ao quadrado. Esse quadrado corta com esse T' e está lá a velocidade que o exercício pediu. F' vezes T' sobre 2m. Beleza? Maravilha. Então, como nós lidamos aí com o durante a colisão, falta agora encontrar e analisar o que acontece antes e após a colisão. Nós vamos começar então com o problema de uma colisão elástica em uma dimensão. Nesse caso, não importa se a colisão é elástica ou inelástica, o momento linear é sempre conservado, tá certo? O que caracteriza uma colisão elástica é a conservação da energia cinética. Uma colisão inelástica, só o momento linear é conservado. Então, vamos considerar a seguinte situação. Vamos imaginar que agora você tem duas partículas, um projétil e um alvo. E nesse caso, o alvo está estacionário. Então aqui nós temos a partícula m1, que vai ser o projétil, e a partícula m2, que vai ser o alvo. Como você pode ver, a velocidade da partícula 2 inicial é 0. A velocidade da partícula 1 inicial é v, v1i. Nesse caso, você tem a colisão, você tem aqui as duas partículas m1 e m2, e durante a colisão você tem o centro de massa inicialmente se dirigindo na direção em sentido de v1, e depois da colisão você tem m1 e m2, cada um com a sua velocidade. Como nós temos uma colisão elástica, nós podemos trabalhar aqui com duas leis de conservação, momento linear e energia cinética. Inicialmente, você só tem a partícula 1 de massa m1 se deslocando com velocidade v1. Por isso, nós temos m1 v1i igual após o evento, ou seja, após a colisão, você tem as duas partículas, cada uma com sua velocidade. Por isso, nós temos aqui m1 v1f e m2 v2f. Essa mesma análise para conservação de energia cinética, para a partícula projétil e depois para a partícula projétil e a partícula alvo e partícula projétil. Ficou trocado os índices aqui, mas está certinho. O meio simplifica com o meio. E podemos, dessas duas equações aqui, fazer um sistema de equações assim. Deixo em evidência m1 nas duas equações, nessa aqui e nessa aqui, como está feito aqui, igual a m2 v2f. E aqui igual a m2 v2 ao quadrado f. Tranquilo? Da equação 1, eu posso isolar o v1 menos v1f
dessa forma aqui, né? E jogando o M1 que está multiplicando, dividindo o M2 V2F, como fizemos aqui. E aí, esse termo da equação 2, você pode abrir isso aqui dessa forma. V1i menos V1f vezes V1i mais V1f é, na verdade, V1i ao quadrado menos V1f ao quadrado. Vocês podem fazer a distributiva aqui, né, e confirmar que isso é verdade. E agora, esse termo que está aqui, que nós isolamos da equação 1, nós vamos jogar aqui na equação 2. Tá? Então, como vocês viram ali, ó, esse termo agora ficou aqui no lugar o M2, V2F, M1, que está aqui. Então, ó, M1 simplifica com M1, M2 e V2F com M2 e V2F ao quadrado aqui. Olha só, temos essa relação agora, ó, V1i mais V1F igual a V2F. Uma vez que encontramos isso, basta substituir o V2F aqui nessa equação. O que permite encontrar essa equação aqui, V1i menos V1F igual a M2 sobre M1, V1i mais V1F. Agora, só precisamos isolar o V1F dessa expressão. Você tem V1F aqui e V1F aqui. Então eu multiplico já o M1 que estamos dividindo, passo multiplicando esses dois, como está feito aqui, e o M2 eu aplico a distributiva aqui. Assim, essa equação vem para cá. Agora é só isolar o que tem o V1F de um lado, né, e deixar isolado o que não é do outro lado da igualdade. Então nós temos aí, ó, V1F, que é M1 mais M2, igual a M1 menos M2, V1i. Esse M1 mais M2 que está multiplicando o V1F, eu passo dividindo. E assim eu tenho V1F igual a M1 menos M2 sobre M1 mais M2, V1i. Ok? E aí, nesse caso, substituindo essa expressão V1F nessa daqui, que nós tínhamos isolado ali atrás, né? E substituindo nesse ponto, você terá V2F igual a V1i mais M1 menos M2, M1 mais M2, V1i. Agora você tem um V1F, deixa eu ali, tira o mínimo, você vai ter M1 mais M2, né, no denominador, M1 V1i mais M2 V1i mais M1 V1i menos M2 V1i. Esse M2 V1i simplifica com esse. Então, ó, temos agora o V2F igual a 2M1 sobre M1 mais M2 V1i. Repara que nós temos agora duas equações para velocidades finais da partícula 1 e da partícula 2 que dependem unicamente da variável V1i. Tá vendo? Agora nós temos V1F em termos de V1i e V2F em termos de V1i. Perfeito? E agora que nós temos essas duas equações, nós podemos fazer aqui algumas análises. Por exemplo, se M1 é igual a M2, nós temos a situação em que o projétil e o alvo têm exatamente a mesma massa. Essa é uma situação que você pode ter, por exemplo, numa mesa de bilhar. Você tem ali duas bolas de mesma massa e as duas bolas colidem. O que acontece? A velocidade V1F se torna igual a zero, né? E V2F fica igual a V1i. Se torna fácil de provar esse resultado nessas duas equações aqui, para V2F e para V1F. Se M1 é igual a M2, M1 menos M1 igual a zero. Então, V1F igual a zero, né? Como nós tínhamos visto aqui. E uma vez que essa relação continua sendo verdade, né, M1 igual a M2, se substituir aqui o denominador dessa expressão, ficaríamos com M1 mais M1, que dá 2M1. Simplifica, simplifica, e você teria aqui V2F seria igual a V1i, né, como está aqui. Ou seja, todo momento do projétil foi transferido para o alvo, que saiu com a mesma velocidade que o projétil tinha inicialmente. Beleza?
Agora vamos considerar o seguinte, que a massa M2, ou seja, a massa do alvo, é muito maior do que a massa do projétil. Ou seja, é como se você tivesse uma bola de ping-pong se chocando com uma bola de boliche. Nesse caso, olha como é que fica o resultado. Você tem V1F igual a menos V1I. Ou seja, se você jogar a bola de ping-pong na bola de boliche, a bolinha de ping-pong vai bater e vai voltar, não é? E isso é fácil de verificar aqui, ó. Se você considerar, por exemplo, que a massa M2 é muito grande em relação a M1. Então, se M1 é muito pequenininho em relação a M2, M1 praticamente desprezível. Você teria aqui menos M2 sobre M2. Simplifica, simplifica, V1F igual a menos V1I, que é o que nós temos aqui. Tá vendo? Então a partícula, no caso o projétil, ele volta com o mesmo módulo, mas sentido contrário. E nesse caso, V2F ficaria 2M1 sobre M2, V1I. Né? Agora, olhando para essa equação aqui, isso significaria que, como massa M1 é muito pequenininho em relação a M2, V2F praticamente, então, aqui, né, seria zero. Ou ela se movimentaria com uma velocidade muito pequenininha, já que você tem M1 sobre M2, ou seja, uma coisa muito pequenininha dividida por uma coisa muito grande. Né? Seria praticamente zero. E essa equação pode ser confirmada, né, olhando para essa aqui. Se M1 for muito pequenininho, esse cara tende a zero e você tem 2M1 sobre M2 V1I, que é esse resultado. E, como é de se esperar, agora nós temos o contrário. Você tem o projétil de grande massa. Né? É como se você tivesse agora a bola de boliche se chocando com a bolinha de ping-pong. Nesse caso, o que vai acontecer? V1F é igual a V1I. O que significa dizer isso? Quando a bola de boliche está indo de encontro com a bola de ping-pong e ocorre o choque, é como se a bola de boliche nem sentisse que estava no seu caminho com uma bola de ping-pong. Então ela continua a percorrer o seu caminho com a mesma velocidade inicial. Agora, do ponto de vista da bola de ping-pong, V2F é igual a 2V1I, ou seja, o momento que essa bola de boliche tinha, passou para a bola de boliche, e como ela tinha uma massa muito pequena, a velocidade, nesse caso, aumentou para 2V1I. É fácil confirmar esses dois resultados também pela equação acima, olha só. Se M2 for muito pequenininho em relação a M1, né, que era a análise contrária do caso que nós fizemos ali antes, ou seja, a M1, que é o projétil, tem uma massa muito grande, esses dois tendem a zero, você tem aqui corte M1 com M1, você tem V1F igual a V1I. Perfeito? Essa mesma análise, né, fica para cá. Se M1 for muito maior que M2, esse termo aqui no denominador praticamente desprezível e esse M1 simplifica com M1. Então você tem V2F igual a 2V1I. Né? Ou seja, pela conservação de momento, para que você tenha o mesmo momento do projétil que tinha grande massa com velocidade V1I, você tem que ter agora o objeto com massa menor, né, só que com o dobro da velocidade, para que você tenha a conservação do momento linear. Beleza? Então, isso encerra essa primeira parte da aula de colisões. Vocês viram que a gente fez ali alguns exemplos, né? Tem mais aí no livro para fazer e eu pediria que vocês os fizessem também. Então é isso, pessoal. Até a próxima.